Olá, o meu nome é Thaís, eu sou auxiliar de educação na Rede Pública de São Bernardo e antes de compor a rede, eu trabalhei em projetos sociais no enfrentamento à violência doméstica. Eu tenho formação em psicologia e em pedagogia e por isso fui convidada pela coordenadora da escola para falar um pouquinho sobre esse assunto neste mês de outubro, mês em que a gente celebra o Dia da Criança. Eu tive a ajuda da professora Carolina, que é uma professora da creche, que também tem formação em psicologia, e do Júlio, da biblioteca, na edição e na elaboração desse material para ficar com essa carinha que vocês vão ver. No final, eu convidei uma grande amiga e parceira com quem eu já trabalhei em outros projetos e que hoje é conselheira tutelar aqui em São Bernardo. Então, ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho do conselho e sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a legislação que a gente tem de proteção dos direitos da criança. Então, espero que vocês fiquem até o final e que vocês apreciem esse trabalho que foi feito com muito carinho. Muito obrigada. Vamos falar de violência doméstica contra crianças e adolescentes? A infância, como uma etapa da vida diferenciada e merecedora de atenção, proteção e cuidados, é um conceito bem recente. Há registros na história dos povos antigos, como Grécia e Roma, relatos de rituais e sacrifícios feitos com crianças. Com o advento do cristianismo, a partir do século XVII, o olhar da sociedade sobre a infância assumiu um caráter assistencialista, ou seja, a Igreja passou a assumir a defesa dessas crianças como uma ação de caridade. No Brasil, em meados do século XVIII, fim do século XIX, ocorreu um fenômeno chamado Roda dos Expostos, instituída pela Santa Casa de Misericórdia. Consistia num mecanismo utilizado para abandonar recém-nascidos que ficavam sob os cuidados de instituições de caridade. Essas crianças, quando sobreviviam, devido às más condições de higiene e alimentação, eram cuidadas até por volta dos 7 anos, idade da qual eram obrigadas a trabalhar para pagar a sua subsistência, demonstrando que a criança era vista a partir desta idade como um pequeno adulto. O fenômeno de abuso na infância e na adolescência começa a ser estudado no Brasil a partir de 1980, e a criança então passa a ser vista como cidadão, sujeito de direitos e não apenas como menor de idade passível da submissão e do poder do adulto. Em 13 de julho de 1990 é promulgada a Lei 8069, Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, então, almeja alcançar a proteção integral por meio de direitos que garantam o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, uma doutrina defendida pela ONU, com base na Declaração Universal dos Direitos da Criança, que afirma o valor da criança como ser humano, a necessidade de respeito especial à sua condição de pessoa em desenvolvimento, de valorizar a infância e a juventude como portadoras da continuidade do povo e da espécie e reconhecer a sua vulnerabilidade. Ao longo da história, existiram várias concepções de família. Nos séculos XVI e XVII, a família não tinha uma função afetiva e socializadora. Era constituída apenas visando a transmissão e conservação dos bens e a proteção da vida. No século XX, a família se torna mais privada, com a valorização de uma composição nuclear composta basicamente pelo triângulo pai, mãe e filhos. O padrão emocional é definido pela autoridade e restringido aos pais. A família nos tempos atuais tem a ideia do afeto e da dignidade da pessoa humana, e vai além de um meio familiar constituído pelo casamento e unido pela herança genética. Agora são os laços afetivos que determinam as relações familiares. Dessa forma, a família se torna uma unidade básica de desenvolvimento e de experiências. Seus membros devem ser uma figura afetiva e estável para a criança, pois é a partir dela que a criança vai construindo a sua própria identidade. Dessa forma, se esse ambiente familiar não for um continente protetor, todo o desenvolvimento do indivíduo estará comprometido. Segundo a Organização Mundial da Saúde, violência é o uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, contra um grupo ou comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência ou privação. Este fenômeno é causado por múltiplos e diferentes fatores socioeconômicos, culturais, psicológicos e situacionais.
Quando nos referimos à violência cometida dentro da família, falamos de violência intrafamiliar. Esse tipo de violência pode tomar diferentes formas, e quando é destinado a crianças e adolescentes, geralmente diz respeito à aplicação do poder de forma distorcida por parte dos responsáveis, fragilizando dessa forma o dever de proteção que o adulto deveria desempenhar em relação às crianças e adolescentes, negando que elas são seres em condições peculiares de desenvolvimento e dotadas de direitos. Muitos pais acreditam que bater é a forma correta de educar e de garantir a sua autoridade. Muitas vezes, o não saber o que fazer leva a ter atitudes violentas, como as palmadas. Outros castigos utilizados para isso tendem a ir perdendo o efeito. Isso é, a criança acaba se habituando às surras e passa gradativamente a temer cada vez menos esse tipo de agressão. E para alcançar o mesmo resultado de antes, muitas vezes os pais começam a bater cada vez mais forte. Violência física. Ela representa a utilização de força física de uso intencional, excessiva e inapropriada, como tapas, puxões de cabelo, beliscos, chutes, socos, provocar ferimentos com objetos causando lesões graves e até a morte. A negligência, ela diz respeito ao abandono físico, psicológico e emocional. Define-se tanto pela ausência de uma atenção positiva e de uma disponibilidade emocional, a falta de interesse dos pais ou responsáveis pela criança, deixando de ofertar suporte necessário para o seu desenvolvimento. Desde a escassez no suprimento das necessidades básicas como alimentação, higiene, cuidados de saúde, como suporte e incentivo educacional, como o abandono intelectual. A violência psicológica está presente em ações como ameaçar a criança de abandoná-la ou até mesmo de matá-la se o comportamento não estiver de acordo com as demandas do responsável. A proibição de manter relações sociais, os castigos constantes, atitudes de menosprezo ou criticar demasiadamente, desferindo humilhações e palavras depreciativas que ferem a autoestima da criança. A violência sexual cometida contra crianças e adolescentes, embora de forma bastante velada, é considerado pela literatura um fenômeno bastante presente na sociedade. Ela se define como o contato de crianças e adolescentes com um adulto, seja ele familiar ou não, nos quais se utiliza da criança e do adolescente como objeto de gratificação das necessidades sexuais do adulto. Essas experiências, elas podem interferir diretamente no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, considerando que eles ainda não têm dependência emocional e maturidade plena para dar o seu consentimento informado, o que leva a acreditar que a sua participação foi obtida mediante ameaça física ou psicológica, violando todos os tabus e os papéis familiares. É importante entender que abuso sexual compreende toda e qualquer forma de aliciamento sexual, seja ele abuso verbal, telefonemas obscenos, exposição a conteúdos pornográficos, manipulação de genitais e estupro. Pacto do silêncio. As crianças ou adolescentes, eles muitas vezes não falam do abuso por serem ameaçados ou por se sentirem ameaçados. Eles têm medo de que possa acontecer algo ruim com eles ou com as pessoas que eles amam, inclusive com o próprio autor dos abusos, pois por conta dessa proximidade, sentimentos de amor e ódio acabam se confundindo. As vítimas, elas podem ter inclusive receio de separar ou dividir a família, lembrando que a criança, ela fala a partir das experiências que ela possui. Dessa forma, é muito importante entender o contexto que a criança vive para que ela diga o que está acontecendo e sentindo. De acordo com o ECA, a notificação dos casos de violência aos órgãos responsáveis pela proteção de crianças e adolescentes é obrigatória por lei para profissionais da educação e da saúde. Essa atitude também deve ser levada em consideração por todos, como um recurso importante na atuação nesses casos. A violência intrafamiliar pode ter consequências danosas. Os estudos apontam que cerca de 72% dos autores de agressão sofreram ou presenciaram situações de violência na infância em suas famílias, o que indica que essas vivências também podem influenciar na forma violenta de resolver conflitos. Mas é importante ressaltar que nem todas as vítimas ou testemunhas de violência na infância reproduzem esse comportamento violento, pois podem assumir o papel de vítima em suas relações futuras.
E as crianças que são abusadas sexualmente numa idade muito precoce podem sofrer de danos mentais e cognitivos irreversíveis. De acordo com o relatório anual de 2019 do Disque 100, 55% do total de denúncias de violência são contra crianças e adolescentes, sendo que a negligência aparece em maior número, com 38%, seguidas da violência psicológica, física e sexual. Os dados apontam que o local da violência em geral é cometida na casa da vítima em 52% das vezes. As mães são apontadas como autora da negligência em 40% das vezes. Por outro lado, os pais biológicos são os que mais cometem abuso sexual, seguido dos padrastos. Aqui cabe ressaltar que as mães geralmente são as que mais assumem os cuidados integrais da criança. Por este motivo, ela acaba sendo apontada mais vezes nos casos de negligência. Apesar das mídias notificarem o aumento da violência doméstica durante a pandemia, os canais oficiais de denúncia têm apontado uma queda na notificação dos casos. Este impacto está diretamente ligado ao fechamento das escolas e à queda nos atendimentos pediátricos, que compreende os dois principais órgãos responsáveis por identificar e encaminhar as situações de violência de maus tratos. Conhecer e fazer parte da rede é extremamente importante. A rede configura o conjunto de órgãos e entidades que recebem, encaminham e atendem às denúncias de maus tratos na infância, como o Disque 100, 181, 190, Conselho Tutelar, CRAS, o CREAS, os CRAMES, os juizados e varas especiais, sabendo que a rede também pode ser composta por familiares, conhecidos, vizinhos e até mesmo igrejas, centros comunitários, escolas, ou seja, esta rede de solidariedade pode auxiliar no combate a situações de violação de direitos e salvar vidas realizando as denúncias, ressaltando que não é necessário a certeza da violência. O ECA informa que a denúncia pode ser realizada frente a qualquer suspeita, cabendo aos órgãos responsáveis acompanhar cada caso e auxiliar na superação dessas violências. Olá, eu sou a Aline, sou conselheira tutelar do município de São Bernardo do Campo e hoje eu venho conversar com vocês sobre como que funciona o Conselho Tutelar. O Conselho surge a partir da legislação brasileira 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Conselho representa a sociedade, ou seja, ele não pertence ao poder municipal e estadual. O Conselho é não jurisdicional, ou seja, ele não define guarda e não destitui o poder familiar e não pertence ao setor judiciário. E como órgão permanente, ele funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. O nosso funcionamento presencial na sede administrativa é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18, e à noite e aos finais de semana e feriados, nós funcionamos em regime de plantão. O que o Conselho faz? O Conselho defende e promove o direito das crianças e dos adolescentes, zelando pelos mesmos e fazendo com que a família, a sociedade e o governo assumam a responsabilidade de respeitar esses direitos que estão garantidos pela Lei 8.069 de 90. Que direitos são esses? O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à profissionalização, à cultura, à dignidade, à liberdade, o direito ao lazer e à convivência familiar e comunitária. Atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, sempre que seus direitos estiverem ameaçados ou violados. Nós requisitamos serviços públicos na área da saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Também representamos ao Ministério Público para efeito de ação de perda ou suspensão do poder familiar, Fazemos notificações e requisitamos certidões de nascimento ou de óbito quando for necessário e encaminhamos à autoridade judiciária os casos de sua competência. Cabe também informar que esta mesma lei, que é o ECA,
ela fala sobre a responsabilidade dos pais, né? Que aos pais incumbe o dever de sustento, de guarda, educação dos filhos, cabendo-lhes ainda os interesses destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Nós temos também o que nós chamamos de rede de proteção. Então, o conselho, né, estaria no centro dessa rede de proteção, e aí nós temos o Ministério Público, a educação, a saúde, a habitação, segurança pública e a assistência social. Né? Todos esses órgãos, cada um dentro das suas atribuições, né, trabalhando para garantir, né, esses direitos que previstos em lei. O Conselho Tutelar, nós estamos na Avenida Redenção, no número 271, ali no Jardim do Mar, no centro de São Bernardo, atrás do Poupa Tempo. E aí eu vou deixar com vocês o telefone para contato. É o 2630-6742 ou 2630-6743. Né? Nós temos 3 conselhos tutelares em São Bernardo e todos eles estão na mesma sede administrativa, que é neste endereço. Mesmo nesse período de pandemia, estamos em funcionamento, então caso haja necessidade, podem estar se deslocando até lá para atendimento. Qualquer dúvida e informação, podem fazer contato via telefone conosco. E se tiver alguma situação que se faça necessário fazer alguma denúncia, pode fazer como anônimo nesses telefones que eu forneci, ou podem também acionar o Disque 100. Além disso, tem os outros órgãos que estão à disposição, como a saúde, a UBS, a UPA, hospitais, como também os serviços de segurança pública, a Polícia Militar, delegacias e a GCM. Obrigada, um abraço a todos, até breve.